Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Eu vou ler aqui um trecho do Histórico 72, página 17. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, sendo a parte do raciocínio a parte que se extinguiu em cima do início da terra e da água. Daí formou-se o raciocínio, a parte de cima. Quer dizer, a última virtude que se extinguiu, por ser virtude, tem vida, e por ter vida, formou o raciocínio. E assim está aí a parte formada pela voz do pensamento e a parte formada pela voz do raciocínio. Viram? O raciocínio nasceu do chão, e por isso tem princípio e tem fim. Essa colocação final que você fez aí é um pouco forte, né, Oswaldo? Dizer para aqueles que estão estudando a cultura racional que o raciocínio nasceu do chão é um pouco forte, mas é verdade. É o que o racional está dizendo nestas palavras, que ele fala que a última virtude, por ser vida, formou o raciocínio. Mas formou aonde? Sobre a água e sobre a terra. Esse é um relato que o racional superior faz para nós de uma forma, eu diria, metafísica, né? Como a palavra que o Dr. Carlos gosta de usar muito aqui. Eu, no final das contas, não sei nem exatamente o que isso quer dizer, mas eu sei que é assim mesmo. Nós não temos hoje condições, o ser humano não tem condições hoje de entender, e o racional nos faz sentir isto, o que é uma massa de energia cósmica, que é matéria-prima do universo, vamos dizer assim. Ele fala de uma planície de energia cósmica, massa de energia cósmica racional, uma planície racional, que uns tantos habitantes do mundo racional entraram, progredindo por conta própria, e houve uma transformação, e estes habitantes perderam virtudes, e as virtudes foram se reunindo, formando um foco de luz, e o foco de luz foi aquecendo esta parte da planície, esta massa de energia, dando início à formação da terra e da água. E as virtudes dos habitantes que estavam no foco de luz foram se extinguindo e formando novas vidas nessa parte. Toda a formação cósmica universal é explicada dessa forma. Todos os astros, todos os planos cósmicos, tudo que existe neste universo infinito para o pensamento humano, são derivados desta formação, desta transformação daquela pequena parte da planície racional. Porque é o primeiro mundo dando consequência ao segundo mundo pela ingerência, vamos dizer assim, de uns tantos habitantes do mundo racional no uso da liberdade que Deus deu a todos. Então estas virtudes que o racional fala são vidas, ele diz que são vidas, que se transformam em outras vidas. E aí nos faz compreender, quando ele diz que a última virtude é que foi germinar o raciocínio sobre a água e sobre a terra, que o raciocínio nasce do chão, por consequência disso, a virtude que se extingue ali. Mas e as outras? As outras estão formando todos esses planos astrais que existem por aí. Me ocorre aqui, de repente, que se a pessoa realmente quiser ter uma referência mais ou menos que consolida isto, eu recomendo ler o apócrifo de João, o Evangelho de João, que ficou escondido pelo Vaticano, e que, em pequenas palavras, eu não estou com ele aqui no momento, mas eu me lembro rapidamente que nesse texto, esse evangelho apócrifo, ele faz uma descrição sintomática, no nosso entendimento, do que é o mundo racional, de quem é Deus, que não tem nome, que é uma energia. E ele fala da criação da humanidade pelas energias astrais, que são exatamente essas energias que eu estou me referindo, das outras virtudes de aqueles tantos habitantes, as energias de essas outras vidas que existem aí para cima, mas que ao perceber, e isso está descrito lá em João, no Evangelho de João, eles perceberam que a forma de vida material, que somos nós aqui nessa transformação, eles perceberam que tinha algo diferente e que era exatamente a referência ao raciocínio. Então João, no seu Evangelho apócrifo, ele revela que existe um raciocínio nos seres materializados, mais ou menos nesse termo que eu estou falando aqui para vocês, e que o racional superior aqui
mostra que este raciocínio é uma das virtudes de uns tantos habitantes que formou esta vida aqui. E também este raciocínio, ele vem consolidar a presença de Deus em toda essa transformação de vidas, das outras virtudes que ficaram aí por cima. Então, o que eu gostaria talvez de fazer as pessoas sentir na hora de estudarem a cultura racional é que, me permita a opinião, observação hoje minha, pessoal, mas que faz muito sentido com aquilo que a gente começa a ler. O próprio prospecto que nós temos da cultura racional apresenta-se como sendo a cultura do cosmo na Terra. E eu percebi, depois de inúmeros ler e releres, né, lendo e relendo, a gente percebe que o termo cosmo, que o racional superior usa, é uma referência explícita a esses tantos habitantes do mundo racional. A massa de energia cósmica dos habitantes do mundo racional, que Deus também é uma massa de energia cósmica. Agora, o que é uma energia cósmica? Ou uma massa de energia cósmica? Nós não temos como avaliar isto. Mas pelo desenvolvimento daquilo que nós temos, que é o raciocínio, e aí é que a gente começa a perceber o porquê desta virtude que formou os materializados, e tem as virtudes que formaram os que não materializaram, que todas essas outras vidas, outras paragens, os mundos cósmicos que existem, e rapidamente posso resumir, o primeiro mundo cósmico é o mundo racional, é o primeiro mundo, é a base da transformação de tudo. O segundo mundo cósmico, ou seja, são os habitantes do mundo racional, com suas virtudes plenas, progredindo naquela parte, né? Só que no caso da pureza. O segundo mundo cósmico é o astral superior, são habitantes do mundo racional que perderam um pouco das virtudes, mas mantiveram o seu maior potencial de vida e formam com isso a alta corte suprema, é o astral superior, um mundo cósmico superior ao nosso universo. E o terceiro plano cósmico é o astral inferior, que são os habitantes do mundo racional, como o racional fala e faz uma comparação simples, que o corpo deles não se extinguiu. Eles não perderam o corpo, mas perderam somente as virtudes. E este corpo deles, corpo de energia de massa cósmica, perdeu as virtudes, mas veio se ligar no campo eletromagnético, formando um terceiro plano cósmico. Então, observem que, onde existe um mundo cósmico que assim descreve o racional superior, e não aquilo que o pensamento idealizou, mas aquilo que ele está se referindo, existe um habitante ali localizado numa forma de ser. Quer dizer, o primeiro mundo é o mundo racional que é a base de todas as transformações, é o primeiro mundo cósmico. O segundo mundo cósmico é o astral superior, o terceiro mundo cósmico o astral inferior, e o mundo cósmico do materializado, que não é um mundo cósmico, é o astral térreo, aonde estamos nós. Aonde a criação de cima olha para a criação que está na Terra e vê que é algo diferente, como João, no seu apócrifo, nos faz perceber. Aqueles seres poderosos que criaram a raça humana aqui na Terra, eles criaram em cima de um raciocínio que pré-existia, que o racional superior dá todas essas transformações, um mapa, a planta e a bússola de como tudo isso aconteceu, e o João foi mostrado para ele no Evangelho, que ele deixou, foi mostrado para ele como que tudo isso aconteceu, mas numa linguagem bem diferente desta que nós temos hoje na cultura racional. Mas quem conhece um pouquinho das duas faz uma correlação espetacular e aprende a coisa, um manancial de informação muito grande. Então a cultura do cosmos é a cultura dos habitantes do mundo racional. É a cultura desta vida anterior a tudo que existe, não só na matéria, como também em outras paragens. E ainda me permitam, vamos criar mais ainda ilustração nesse sentido. O racional superior fala que o mundo racional pode ser visto em 3 instâncias. Ele fala com esse termo mesmo, que a base de tudo é o primeiro mundo. A lógica é aquela parte que se transforma. Mas existe a causa da base. Quando ele me mostrou a causa da base no texto, eu assim, puxa vida, aqui está a primeira instância do mundo racional. Porque a base é o primeiro mundo
E a lógica é a transformação daquela parte. Se transforma todo esse universo. Mas existe a causa da base. Aí ele fala que é o primeiro mundo em primeira instância. E a base é o primeiro mundo em segunda instância. E o raciocínio é o primeiro mundo em terceira instância. Aí eu pude compreender que raciocínio, racional, racional, raciocínio. Então o mundo racional nós podemos vê-lo em três instâncias. O mundo de onde todos saíram, que não é cósmico, não é um mundo cósmico, é a fonte dos mundos cósmicos. É alta metafísica, como gosta de falar o Dr. Carlos, mas é de onde tudo sai, de onde saem os puros, limpos e perfeitos, aonde não existe o raciocínio, aonde não existem mundos cósmicos. Ou seja, o racional também dá isso em alguns trechos, ele diz, o mundo racional não é uma galáxia, mas em outros livros ele diz, a primeira galáxia é o mundo racional. Então, são as instâncias do mundo racional. E a nossa galáxia é a galáxia Terra, que é o nosso universo infinito, desconhecido de quem pensa e imagina. Vejam o tamanho da grandeza do que nós deixamos de conhecer por estarmos aqui no lugar mais escondido do universo, um buraquinho bem escondido mesmo, de tudo e de todos, mas temos dentro de nós o maior potencial que se chama raciocínio. Porque racional, raciocínio, raciocínio, racional. E está dentro de cada um de nós, da criação divina, que é o raciocínio, dos materializados, que é a última virtude para formar esta vida aqui no chão. O raciocínio nasceu do chão. Mas por que nasceu do chão? Porque as outras vidas já tinham transformado aquela massa inicial em duas energias. E tem um histórico que ele vai mais longe ainda, aí muita gente se assusta quando lê, que existe a máquina do raciocínio masculino e a máquina do raciocínio feminino, que é exatamente a virtude que se extingue sobre o princípio da água e da terra. Porque o que aconteceu naquela parte do mundo racional, ou da planície racional, melhor dizendo, foi uma divisão ocasionada pela reunião das virtudes, do calor gerado, que a primeira coisa que nasce dali é a terra. E depois da terra é que vem formar a água, e aquelas vidas dos habitantes se transformam cosmicamente em diferentes mundos, e nós aqui embaixo, a última virtude sendo resgatada hoje pela cultura racional. Vale a pena você conhecer, meu amigo, porque isto já vem sendo falado há mais de 2000 anos, o próprio Evangelho do João nos mostra isso, e aqui está a chave, a leitura simples, objetiva para desenvolver este raciocínio. Dá tempo de acrescentar alguma coisa, gente? Porque eu acabei falando um pouquinho além da conta. Só sobre a palavra que foi muito falada aí, metafísica, eu gosto muito das apreciações sobre o livro Universo em Desencanto, feitas pelo professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UF e da UFRJ, que leu o Universo em Desencanto todo, frequentava depois lá o mestre Belfort Roxo. Ele diz que a cultura racional é uma supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo. Isso é professor Gaspar. Agora, o artifício fez uma questão com a metafísica na cabeça do povo. Substituiu a metafísica pela tecnociência. O que aconteceu? A ilusão burrificou todos, ninguém mais acredita em algo que não seja material. Está só brincando com as coisas do artifício. Todo mundo está nesse sexto continente virtual, onde não tem pátria, todo mundo com drogas eletrônicas, drogas virtuais. Isso foi a substituição da metafísica, que antes tinha um mundo espiritual, o povo acreditava no mundo espiritual. Agora não acredita em nada, só na matéria. Então, metafísica é aquilo que é espiritual puro, 100%, e material 0%. Isso é a metafísica. Mas sempre tem o lado do objetivo, do subjetivo, quero dizer, né? O abstrato, e a cultura racional vem revelar essas coisas, né? As coisas chegaram até o absurdo, a natureza forçou para o artifício mostrar que é um caminho que leva à podridão, que leva à destruição, né? O pensamento concreto foi até o máximo e acabou. Eu me lembrei agora aqui de um trecho que está num dos fascículos do Racional Superior,
porque é sempre bom relembrar isso para as pessoas. A obra básica são 21 volumes do Universo em Desencanto para o desenvolvimento do raciocínio, e o ser humano, ao ler esses 21 volumes, ele cumpre fielmente, dentro da sua persistência e obediência, daquilo que lhe vai sendo revelado, já no primeiro volume, ele cumpre 3 cursos. O curso primário, os 7 primeiros volumes, que corresponde à obra O Universo em Desencanto, o curso secundário, que é do 8º ao 15º volume, e do 16º ao 21º, o curso superior da imunização racional. Isto é só para lembrar as pessoas que o que nós hoje falamos aqui é convidar as pessoas a fazer estes cursos da formação e do desenvolvimento do raciocínio. E os fascículos que vêm a seguir vão minuciando, dando detalhes daquilo que já foi explicado, porque tudo isso está nos 21 volumes da obra, mas não na riqueza de informação, de multiplicidade, até por causa do tamanho. Apesar de ter muita coisa escrita nos 21 volumes, mas mesmo assim fica muita coisa para ser informada. Então tem um livro e a gente vai estudando, vai aprendendo. Tem um fascículo da réplica, não me lembro, talvez seja o 6º da réplica, apenas impressão. A gente improvisa isso aqui a si mesmo, para ser bem autêntico, porque não estamos aqui planejando nada, nós somos planejados. Nós somos a ferramenta e a bola da vez na hora de falar aquilo que tem que ser falado. Que o racional superior me faz sentir, faz você sentir, qualquer um, que existe uma energia naquele pinguinho d'água. Ele chama de pingo d'água com toda a simplicidade, que é o espermatozoide, que é a semente geradora de um corpo humano como somos nós hoje. Verifiquem na transformação da área biomédica que o gameta feminino, o espermatozoide, e o gameta masculino, o óvulo, verifique que a partir do momento que isto já é mostrado pela biologia, né, pela biogenética, verifiquem que existe, e a ciência não percebeu, mas tem que admitir que existe, uma energia de ação cosmológica que está dentro daquela porção de água com uma força magnética incrível, porque aquela sementezinha, quer dizer, a gente para enxergar um espermatozoide tem que ampliar ele cerca de 1.200 vezes, o óvulo já é um pouquinho, já pode ser a olho nu, né? Já, coisa de milímetros, né? Observem que o óvulo, por representar a parte da mulher, representa a Terra, é muito grande. E o espermatozoide, que é a parte masculina, que é da água, ele é bem menorzinho. Então, a partir do momento que há esta inseminação, a energia de ação cósmica começa a se manifestar e transforma uma minúscula célula que vai se desdobrando e vai formando e chega a essa idade adulta como que um verdadeiro monstro de matéria, que na verdade somos isto, mas a informação, o potencial de energia que está naquela semente é algo que a gente não consegue dar o nome. Isto é uma metafísica. Isto é o que a ciência tem que admitir, mas ela não pode medir, que é a energia cósmica. Exatamente o ponto que eu gostaria de chegar. Ali está a energia cósmica ou cosmológica que o racional usa. E a cultura racional, que a gente usa muito esse prospecto, a cultura do cosmos agora na Terra, é esta a cultura desta energia que faz, a cultura que faz esta energia trabalhar, a semente germinar e transformar aquele pinguinho d'água num gigante, num complexo mental que imagina, que pensa e que pode raciocinar. Porque se foi feito por esta energia cósmica, dentro de nós existe uma ação de manifestação desse mundo cósmico. Então, eu não sabia nada quando eu comecei a ler a cultura do cosmos, mas hoje eu posso dizer alguma coisa. Provando e comprovando que a leitura do livro Universo em Desencanto promove dentro de nós, da nossa mente, todos nós temos essas comprovações, esta ação cosmológica e esta referência
a identificação do que é a cultura racional e do que é a energia que está em nós mesmos, que está promovendo este crescimento, que está promovendo também o envelhecimento, porque aí não é apenas uma energia cósmica, tem a energia magnética e a energia elétrica, porque o ser humano é formado por essas 3 energias. Em outros vídeos a gente pode voltar aqui e explicar até em melhores detalhes, em outros argumentos, como que isso acontece. Então, a cultura do cosmo é a cultura do habitante do mundo racional em 3 mundos cósmicos, incluindo o nosso mundo, que nem é cósmico, é uma galáxia térrea. Mas nesta galáxia térrea está materializado um habitante do mundo racional que se chama raciocínio, que ninguém conhecia, ninguém raciocinava. Por isso é que o mundo científico, aqueles que foram educados cientificamente, prestem bem atenção. Raciocínio é aquilo que ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era raciocínio. Quando o racional escreve na sua obra básica de racional, ninguém sabe nada. Ele não está se referindo à racionalidade do pensamento humano, ele está se referindo à energia cósmica racional. Faz sentido, professor Horta? Faz. A energia, julgando a que a gente vê pelo que a gente chama de campo eletromagnético, né? E aí quando você toca na energia cósmica, ou seja, se teríamos que pensar no conjunto de raios cósmicos, ou seja, a massa, né, que surge por aí nesses três estágios, que a gente chama de matéria, nada mais é do que a concentração energética dessa variedade toda. Cada uma com sua intensidade, seu comprimento de onda e sua frequência. Mas a ciência fala de raios cósmicos, mas eles não conhecem a natureza dos raios cósmicos, é isso? Ela joga esses termos que ela usa, né? Raios cósmicos, se a gente tomar como base a matéria, que a matéria é uma concentração de energia, né? Onde você perde, por exemplo, a entropia, né? ou perde espaço, né? Fica cada vez menor, no momento em que você, por exemplo, diminui o espaço que está contido esses raios, você vai concentrando até que cai no que a gente chama de matéria, se a concentração de energia for do campo eletromagnético. Ou de matéria mais de maior, por exemplo, com raio de maior frequência, quando o que está ali em questão for raios cósmicos. De um modo geral, não é assim tão diferente do que a ciência mostra, né? A ciência fala, por exemplo, inclusive, de uma matéria escura que eles detectam pelo aspecto gravitacional, mas que não emite luz. Por isso eles chamam de matéria escura. Sim. Esta matéria faz parte dessa massa de energia cósmica que a ciência apenas avalia pela a questão gravitacional. É a única evidência que a ciência tem, mas eles não conseguem comprovar isso corretamente, apenas uma teoria. Então essa matéria existe, essa matéria de natureza cósmica. Sim. Claro. Então é mais ou menos... Não é matéria de natureza cósmica, concentração de raios cósmicos. Nós chamamos de matéria a concentração das frequências K do infravermelho, por exemplo, né? E por isso, quando coloca a questão dos buracos negros, né, que é o deslocamento para o vermelho, é mais ou menos nessa visão, onde você perdeu entropia. Eu não sou doutor no assunto. Matéria escura, matéria bariônica, essa linguagem científica é um negócio de doido. Mas foi o que ele tocou. Mas aí é aquela velha história. As pessoas às vezes... As pessoas ficam às vezes... Perdão. Que as pessoas às vezes ficam dizendo assim, mas esses caras estão falando uma coisa, e a gente já tem a resposta lá na ciência, porque a ciência já detecta isso.
apenas não sabe explicar. E a explicação que o racional dá, por ser uma linguagem do povo, ele não entra nessas questões de elucubração científica, que a gente tem mais ou menos, e eu não me considero muito apto, nem cientificamente, eu prefiro conversar até mais nos termos que o racional me faz compreender, porque é uma visão diferente daquela visão científica, mas a ciência já prova isso. Apenas os termos que ainda não foram adequados. Da mesma forma e de outra maneira, o espiritismo, as linhas espirituais, religiosas, estão falando semelhante coisa ao que o racional superior nos faz ciente com a cultura racional, mas ele usa o vernáculo adequado à resposta global, universal. Uma terminologia que se adequa a todas as situações e não apenas às questões científicas, e não apenas às questões religiosas, e não apenas às questões filosóficas. A linguagem do racional superior é esquisita no início, porque ela é abrangente e faz isso tudo compreender. Às vezes a gente está usando esse termo raios cósmicos, que a ciência usa, e a ação cósmica, o racional superior me faz perceber que ela está naquele espermatozoide. Raios cósmicos ou raios de altíssima frequência. É tão alta a frequência que... Enquanto cá no infravermelho nós temos os raios infravermelhos, mas de baixíssima frequência e altíssimo comprimento. Isso aí só para clarear um pouco do espectro. Linguagem, né? O espectro da radiação. O comprimento de onda pequeno, ou seja, baixíssimo, cai lá nos de alta frequência. A relação entre o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e vice-versa. Isso aí. E os raios cósmicos estão um pouco fora dessa escala, porque o comprimento de onda é curtíssimo e a frequência é altíssima. Sim, sim. O raio gama já é uma radiação difícil de segurar. O raio X, quer dizer, nessa escala de intensidade... X e gama são de altíssima frequência. O raio X é alta frequência, o comprimento de onda baixíssimo, né? O raio gama é mais forte ainda, que já é uma radioatividade violenta, e o raio cósmico é aquilo que nem a matéria consegue. Mais ainda. Além do X e gama. Não tem nem como medir, né? Não tem. Porque não há na matéria nada que possa capturar o raio cósmico. Ele pode capturar até o raio gama, a radiação gama. Nós temos metais pesados, densos, chumbo, por exemplo, ele pode absorver a radiação gama. Não é isso, doutor Carlos? Isso aí. Botando a bola no chão, bem, porque o início foi virtudes são vidas e a última virtude que a gente perdeu deu causa à máquina do raciocínio. Agora, está se vivendo a maioria aí no artifício, nem sabe que tem uma aura, que tem um campo eletromagnético pessoal. Pensa que é só o corpo de matéria. E nem sabe que a mente está nessa aura, é o vivente, e ali tem um centro dessa consciência mesmo de animal, aquele centro consciente, onde tem a alma racional, está ligado à pineal, que é a máquina do raciocínio. Agora, para fazer um contraponto nessa linguagem muito científica, né? Queria que o Edivaldo só complementasse aqui, fazendo um favor. Em 1 minuto. É verdade. Salve tudo e salve todos. O raciocínio é o fator preponderante da vida eterna. E por isso, esse habitante do mundo racional, que é uma energia que está sendo desmaterializada pela cultura racional e pela proteção de 3 potências. Então, temos 3 potências desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Temos o racional superior, a natureza que é racional e a cultura racional. Então, esse habitante do mundo racional está sendo desenvolvido no 3º milênio pela energia racional que está na cultura racional, o racional superior, os habitantes do mundo racional. Então, todos estão sendo olhados, observados, dia e noite e dia. Então, quando aumenta essa luz, a claridade aumenta, é porque está na atmosfera terrestre uma energia superior, que é a energia racional. A energia racional dos habitantes do mundo racional, a energia racional do racional superior. E a energia da natureza que é racional, que passou a ser regida pela energia racional. Deixou de ser apenas elétrica e magnética e também é racional. Então a facilidade que se tem de desenvolver o raciocínio no 3º milênio é muito grande por essas 3 potências estarem ajudando, além da cultura racional que traz os esclarecimentos precisos e necessários que o ser humano precisa para absorver
essa energia racional que está no cosmos, é uma energia cósmica, mas que está aqui na Terra, qualquer ser humano pode ver e observar essa energia trabalhando dia e noite, noite e dia, e esclarecendo as pessoas do que é cultura racional, do que é o livro Universo Inexistente, o que é energia racional, que terceira energia é essa? Essa energia racional está em tudo, está em todos, porque a natureza é racional. Oswaldo. O programa se esticou mais um pouco, fizemos 2 tempos, não só, mas o assunto era muito interessante, valia a pena continuar, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like e leia o livro Universo Desencanto. Salve!